Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli e eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à atividade 2 de língua portuguesa, que é sobre o conto da Chapeuzinho Azul, refletindo sobre o meio ambiente. E hoje nós vamos realizar as atividades a partir da página 27, exercício da letra F, diz assim: no texto Chapeuzinho Vermelho, o vilão é o lobo. E em Chapeuzinho Azul, quem é ou são os vilões ou vilão? Explique. Então, caso seja necessário, retome o texto, leia novamente ou o texto inteiro ou alguns trechos, se for necessário, para poder identificar isso. Então, imagine só, lá no antigo conto, na versão original, que a gente já conhece da Chapeuzinho Vermelho, o lobo é o grande vilão, ele que come a vovó, ele come a Chapeuzinho, enfim. E o caçador vem para resgatar, para salvá-las, não é isso? Vocês se lembram bem disso. Mas só que no conto da Chapeuzinho Azul não é bem assim que acontece. Tem uma pessoa que mata, que come o lobo, ou seja, parece que o jogo vira nesta versão, da Chapeuzinho Azul. Então, quem que vocês consideram que é o vilão, na realidade, nessa versão do conto? Então, explique com as palavras de vocês, então, o nome do personagem ou dos personagens, que se vocês acharem que é mais do que um vilão ou vilãs, escrevam e explique por que vocês acham isso. Qual episódio que acontece no conto que faz com que vocês entendam desta maneira. Na letra G, diz assim: em Chapeuzinho Azul, a vovó e a menina têm um plano. Que plano é esse? Então, para isso, retome lá no texto e elas falam desse plano. Inclusive, tem até um trecho que elas falam assim: a gente sempre acerta. No trecho ela diz assim: realmente esse plano nunca dá errado, não é, Chapeuzinho Azul? Ela fala isso exatamente. E que plano é esse? Então, se for necessário, pode voltar lá no texto para poder destacar aí no texto. Pode usar uma canetinha, um marcador de texto, um lápis de cor clara, para destacar aí esse trecho que fala sobre o plano delas. Então, não é a primeira vez que elas executam, é um lobo. Então, qual que é sempre o plano delas duas? A vovó e a Chapeuzinho Azul. Vamos prosseguir. Na letra H, diz assim: nas duas histórias, o caçador é o herói. Em Chapeuzinho Azul, quem é salvo pelo caçador e por que motivo? Na realidade, ele tenta salvar não aquele que, na verdade, já foi devorado, mas há outros da mesma espécie que ele tenta salvar para impedir que se acabe na floresta, E quem é esse personagem? Quem é, que o caçador defende, que ele salva? Então, volte também no texto se for necessário, mas se vocês já souberem, respondam aqui nessas linhas com as palavras de vocês. Na letra I, diz assim: observe os trechos a seguir, extraído do texto Chapeuzinho Azul. Então, vamos lá. Então, aqui, Chapeuzinho, que está destacado em negrito, entrou na floresta. A cada passo, o caminho ficava mais estreito e a mata ficava mais escura. Até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita e disse: bom dia, menina do Chapeuzinho Azul. Chapeuzinho está destacado novamente. O que você leva nessa cesta? Outro trecho. Quando ela viu que era o lobo que estava lá, nem titubeou. Puxou o gatilho e bang! Deu um tiro no peito dele. É para comer carne de lobo. Nesse trecho estão destacadas duas palavras lobo. Próximo. Tão alto que o caçador estava andando por ali, escutou aquele barulho, pensou que alguém estivesse passando mal e resolveu dar uma olhada. Nós? Por que, senhor caçador? As duas palavras que estão destacadas é caçador. Você deve ter aprendido que para escrever algumas palavras, como nomes próprios, por exemplo, usamos a letra maiúscula inicial. Nos trechos observados, as mesmas palavras são escritas ora com letra maiúscula e ora com letra minúscula. Por que isso acontece? Vamos pensar um pouquinho?
Então, aqui no primeiro texto, no primeiro trecho, as duas palavras em destaque são chapeuzinho, só que aqui ela está com letra maiúscula e aqui embaixo com letra minúscula. Será por quê? Então, vocês se lembram lá da regra do português? Primeiro, no início de frase, sempre se escreve com letra inicial, né, a maiúscula. E tem também a questão do substantivo próprio e o substantivo comum. Então, em que momento Chapeuzinho é tratada como o nome da personagem e em que momento que Chapeuzinho é tratado simplesmente como a menina, né? Uma menina que tem um chapeuzinho azul. Então é o chapeuzinho propriamente, o capuzinho, que é o substantivo comum, e ora ela pode ser o substantivo próprio, que está se referindo ao nome da personagem. Então identifique em que momento que é o nome da personagem, em que momento que está se tratando do chapeuzinho, do capuz propriamente. Vamos ao próximo. Em um trecho aqui, lobo está escrito com letra maiúscula inicial, L maiúsculo, e no outro um L minúsculo. Então por que que na parte de cima também está aqui o lobo com letra maiúscula e aqui com minúscula? Na mesma situação, identifique então quando que lobo aqui nesse trecho está se referindo ao nome de um personagem. E aí tem que ser escrito com letra maiúscula. Em que momento está se tratando do lobo, animal, o substantivo comum. Próximo, caçador, a mesma questão. Uma hora ele é o caçador, o substantivo comum, que pode ser qualquer caçador. Em outro momento ele é o caçador, o personagem. Então, como não tem o nome dele, esse nome caçador foi utilizado para utilizar como nome do personagem. Então, aqui, na letra I, na resposta da letra I, vocês vão escrever com as suas palavras explicando por que uma mesma palavra, ora tem que ser escrita com letra inicial maiúscula e ora escrita com letra minúscula. Escrevam que vocês compreendem disso, que vocês já sabem. Escrevam com as palavras de vocês. Vamos para a letra J. Quando vamos escrever um texto, precisamos pensar no leitor e deixar o texto mais interessante de ler. Uma das formas de fazer isso é evitar a repetição de palavras, substituindo-as por outras que deem o mesmo sentido. Observe o trecho. Então o lobo pensou: Chapeuzinho Azul é bem bobinha. Vou comer sua avó, depois ela, e ainda vou pegar essa torta de amoras de sobremesa. Mas ele não podia devorar a menina ali, porque algum caçador poderia escutar os seus gritos. Vamos lá às questões. Primeiro, que termo as palavras em destaque estão substituindo? Então, aqui sua está substituindo que palavra? E ela está substituindo que palavra? Ela quem? Quem é ela que está se referindo aqui no texto? E menina. Menina, quem é essa menina também? Então, identifiquem aí quem é sua. Quem é essa sua? Essa sua é quem? É a Chapeuzinho? É a vovó? Ela é a Chapeuzinho? É a vovó? É a mamãe? Quem que é? Esse ela está se referindo a quem? Então, leia novamente esse trecho para poder identificar. Não está difícil, está fácil. E devorar a menina. Que menina? Tá fácil também. Escrevam aí as palavras que estão se referindo a qual personagem. Próximo, que outras palavras você conhece que poderiam fazer esse tipo de substituição? Então, isso daqui vocês vão lembrar que para se fazer um texto, a gente não repete sempre a mesma palavra para se referir a um personagem ou uma pessoa que está no texto. Então, existem os pronomes que a gente pode utilizar para substituir. Por exemplo, se a gente já falou o nome de uma pessoa, a gente está trabalhando em primeira pessoa, a gente pode colocar o eu. Né? Se for em terceira pessoa, você pode colocar você, ela, ele, nós, vocês. Pode usar o conosco, comigo e assim por diante. São várias palavras que são pronomes que são utilizados
para substituir os nomes dos personagens, os nomes das pessoas em nossos textos. Então escrevam aí com suas palavras explicando por que a gente deve fazer essas substituições, quais são essas palavras que a gente pode utilizar para substituir, tá bom? Então vamos seguir. Aqui vocês vão observar essa imagem. Olha só, tem aqui a foto, a imagem, né, de 4 animais, mas é uma animação. Então aqui tem a imagem de 4 animais e tem um escrito, né, nesse banner: Streams em extinção. Eles não querem viver só nos games. Isso daqui é uma campanha, uma ação, né, chamada de Streams em Extinção, que levará à mobilização com o objetivo de proteção da floresta e sua biodiversidade para o mundo dos games. Então, alguns gamers do Brasil farão transmissões ao vivo, utilizando essas imagens desses animais que estão em extinção, esses avatares, né? Esses animais estão ameaçados de extinção aqui no Brasil, aqui na Amazônia. Por exemplo, essa primeira imagem aqui é do macaco titi. Macaco titi é o nome da espécie dele. Esse aqui de cima é a ariranha. Aqui de baixo, olha, o sapo mapinguari. E aqui do lado, o gato do mato. Então, vamos ver qual é o exercício referente a esta imagem. Então, na letra K, pergunta assim: o que há em comum entre Chapeuzinho Azul e esta ação aí do Streams em Extinção? O que vocês conseguem identificar de semelhança entre lá a ação do caçador e essa ação, essa campanha aí dos gamers para proteção desses animais? Escrevam também com as palavras de vocês, explicando o que vocês conseguem identificar de semelhante, de comum entre as duas situações. Na letra L diz assim: observe a imagem e o texto presente nela, explicando o que quer dizer. Então vamos voltar lá? O que quer dizer então esta frase aqui, ó? Eles não querem viver só nos games. Eles não querem viver só nos games. Quer dizer o quê? Isso, né? Então vocês vão pensar aí um pouquinho. Por que será que eles usaram essa expressão? Né? Então, se é uma campanha contra o desmatamento, para que não se extinguam essas espécies, né? E a gente sabe que se não diminuir esse desmatamento, essas espécies correm realmente risco de serem extintas, né? Então, o que será que vai acontecer com esses animais se realmente continuar o desmatamento? E por que eles usaram essa expressão? Que eles não querem viver só nos games. Então, nos games ali é a imagem, é a ficção, é a animação só. O que eles querem na realidade, né? Pensem aí e escrevam com as palavras de vocês. E para finalizar essa atividade, vamos ler e conhecer um pouquinho mais sobre esse livro. Para saber mais, se você quiser conhecer outros livros do José Roberto Toreiro, porque essa história do Chapeuzinho Azul foi extraída desse livro aqui, ó, Chapeuzinhos Coloridos. Eu já li todas as histórias e são maravilhosas. Dá vontade de ler cada vez mais e mais. E é também de Marcos Aurelius Pimenta. No retorno às aulas presenciais, você pode procurar na sala de leitura da sua escola. E realmente, na nossa escola tem. Os dois autores têm uma coleção de livros recontando algumas histórias muito conhecidas. Saiba mais sobre as espécies que estão sendo ameaçadas acessando esse site aqui. Então, vocês podem digitar esse endereço no navegador de vocês aí do celular ou computador e vocês vão saber de outras espécies que estão em extinção também aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.